Nós estamos nas últimas semanas em uma série de mensagens, falando a respeito de situações por onde Jesus já passou e que se assemelham com as experiências que nós, humanos, também aqui estamos passando. É tão gostoso poder pensar que, às vezes, situações onde nos vemos, a gente às vezes não sabe nem por onde começar a resolver e começamos a pensar, imagina, só eu estou passando por isso. Acho que isso acontece na minha vida. E então vem a palavra de Deus e conseguimos ver na palavra que até Jesus já passou por isso. E Ele nos ensina com muita graça, com muita misericórdia, a maneira certa de passar por cada uma dessas situações. Nós já passamos por vários temas. E a de hoje é quebrando o ciclo da raiva. Quebrando o ciclo da raiva. E eu não vou falar aqui, querido, que você não pode sentir a raiva. A raiva faz parte de um dos sentimentos que existem dentro de nós. Eu gosto de falar que quando o Senhor nos formou, Ele nos fez com cada uma das emoções que carregamos, amém? Ele não te criou só para se sentir feliz, só para ficar surpreso, entusiasmado, não só as boas emoções, o amor. Não. Ele te fez com todas elas, cada uma tem o seu lugar. Mas aí a gente aprende na palavra de Deus que é possível senti-la sem pecar. E esse é o chamado de Deus para nós. Quando vamos falar de quebrar o ciclo da raiva, não estamos falando só de sentir esse incômodo, esse sentimento quando nos deparamos com alguma coisa, mas o que ela vai gerando no nosso coração. O lugar que damos para essa raiva e a maneira como ela pode afetar não só a nossa vida, porque geralmente ela afeta tudo ao nosso redor, concorda? Então o Senhor nos leva, nos chama, não para parar de sentir a raiva, mas quebrar o ciclo que ela começa na nossa vida. Existe um texto da palavra de Deus, esse é o texto que vai nos guiar nessa manhã, que está em Marcos 3, versos de 1 a 6. Se você estiver com a sua Bíblia, você pode abri-la. Mas acompanhe a leitura que farei, então, do verso 1 ao verso 6. Noutra ocasião, ele entrou na sinagoga e estava ali um homem com uma das suas mãos atrofiada. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Então, por isso, observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada, levante-se e venha para o meio. E depois Jesus lhe perguntou, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, Jesus olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido, por causa do coração endurecido deles, disse ao homem, estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. E então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus sobre como poderiam matá-lo. Eu vou ler novamente o verso 5 que diz, onde Jesus, irado, olhou para os que estavam à sua volta e profundamente entristecido por causa do quê? Do coração endurecido deles. Essa foi a motivação do que levou o coração de Jesus a irar-se. Eu preciso tomar um tempo aqui com vocês para explanar o que esse texto quer dizer. Porque muitas vezes, principalmente às vezes numa mensagem como essa, numa série de mensagens como essa, Jesus já passou por isso. O que a gente começa a pensar, tá vendo? Vai dizer que até Jesus se irou, então eu também posso me irar. Jesus era estressadinho e eu também sou estressadinho. Eu tenho agora um aval para poder às vezes... Mas querido, eu quero que você entenda aqui. Qual foi a motivação da ira de Jesus? Eu quero que você entenda que muitas vezes... é a questão da motivação, é o nosso coração, é a raiz de amargura no nosso coração que nos leva a pecar. Nem sempre é somente aquilo que explodimos, externando. Não é sempre sobre o que proferimos sobre alguém, porque às vezes a gente não chega nem a ter uma atitude sobre aquilo. Mas dentro de nós, só a gente sabe como está sobre determinada situação, concorda? É sobre o que está dentro. E então eu preciso tomar um tempo aqui para que você entenda o que estava no coração de Jesus. E hoje comece a alinhar, então, o teu coração para aquilo que o Senhor está nos chamando a fazer, amém? O que o texto está mostrando aqui para nós, não era um Jesus que estava emocionalmente descontrolado com a situação. Você viu algum descontrole aqui? O que está mostrando aqui para nós, é que Jesus ele estava muito bem posicionado, diante de uma distorção que estava acontecendo teologicamente ali.
O texto deixa isso muito claro para nós. Você está comigo? Preciso que vocês, eu sei que é 8 da manhã, mas você é cheio de fome e sede de Deus, amém? E você vai acompanhar aqui, é muito importante que você acompanhe o que está acontecendo aqui. Jesus ali, ele está irado diante do que está acontecendo por trás. Perceba que os fariseus não precisam proferir uma palavra para revelar o que está no coração deles. Jesus sabia. Jesus faz as perguntas certas, no momento certo. Ele gera ali, mas ele sabe a resposta, ele sabe como estava o coração daqueles homens. É por isso que o texto diz que Jesus estava irado e profundamente entristecido. Não por alguma coisa que eles haviam dito, mas porque o coração deles estava entristecido. Estava endurecido. E Jesus sabia como estava o coração deles. E nessa distorção é quando nós vemos que a religião deixa de servir a Deus para começar a proteger a si mesma, proteger o sistema, proteger regras. A ira de Jesus aqui, ela é moral. Ela é por algo que... o que estava acontecendo ali no meio dos fariseus, e a motivação, e o sistema, estava indo contra aquilo que Jesus estava tentando restabelecer. Você está comigo? O texto diz, no verso 5, irado e profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles. Jesus aqui, ele entra na sinagoga, ele vê um homem que está com a mão atrofiada. Os fariseus também estavam vendo tudo isso, mas a preocupação daqueles líderes não era um homem que precisava de cura, a preocupação deles era Jesus. Jesus era um alvo político deles. Existia um momento ali onde os homens da lei, os homens que conectavam o povo a Deus, não mais se preocupavam em curar, em realizar aquilo que a palavra de Deus pedia, mas em deixar tudo muito bem bonitinho dentro do sistema, de acordo com aquilo que queremos. E então é aqui que a vontade de Deus e o sistema estão em lados opostos. Eles estavam ali, no começo do texto diz que aqueles homens estavam ali procurando alguma coisa para acusar Jesus. Amém? Você está comigo? Eles estavam observando Jesus para acusar ele. Eles não estavam ali para aprender com o mestre, eles não estavam ali para ajudar, eles não estavam ali para discernir o que estava acontecendo, para sanar dúvidas, não, eles estavam ali caçando um motivo para acusar Jesus e então poder assassiná-lo. Esses eram os homens de Deus da época. E Jesus está vendo tudo isso acontecer. Isso já está revelando o primeiro problema aqui. Guarde isso, que quando a dor de alguém vira um instrumento para provar um ponto religioso, já tem algo corrompido. Quando a dor de alguém vira um ponto, um instrumento para provar um ponto religioso, uma regra religiosa, já tem alguma coisa corrompida aí. E era o que Jesus estava percebendo. Porque, querido, o sábado ele foi instituído pelo Senhor para ser o descanso, para ser um dia de restauração. Dia de estarem em família e se lembrarem do Senhor e das coisas do Senhor. Mas aqui os fariseus transformaram um sábado num sistema de controle. Transformaram um sábado num legalismo, num instrumento de acusação. Estavam usando o fato de Jesus realizar milagre no sábado para poder acusá-lo, porque ia contra uma regra deles. Acontece que Jesus estava ali curando um homem, mas o coração desses homens já estava tão cauterizado, que ao invés de ver o que Jesus estava fazendo e os milagres que ele realizava, estavam preocupados por ele estar fora da regra. Então imagine Jesus, sendo Jesus, e tudo aquilo que ele veio para fazer, ao começar a observar aonde estava o coração desses homens. Jesus aqui não ficou irado porque cortaram ele no trânsito para chegar na sinagoga. Ele não chegou ali fora da órbita porque ele tinha pedido para a mãe dele deixar separada aquela túnica especial para ir na sinagoga, e a hora que ele foi ver ainda estava no varal. A ira que estava dentro de Jesus era porque ele estava vendo todo esse sistema corrompido. A grandiosidade do que ele estava aqui para fazer e o coração deles preocupado em achar algo para acusá-lo. Está entendendo o raciocínio, aonde estava indo a ira de Jesus? Era moral, querido, fazia sentido com a missão dele aqui. E ainda assim a palavra diz que ele não pecou. Aqui Jesus começa a confrontar aqueles homens com uma pergunta cirúrgica. É lícito fazer o bem ou o mal no sábado? E aqui é onde ele começa a desmontar a postura daqueles fariseus, porque, queridos, o bem, ele nunca vai ser ilegal no reino de Deus. Como assim? Eu não posso fazer o bem no sábado, se o reino de Deus me chama para fazer o bem a todo tempo?
Então, a hora que aqueles homens se calam diante de Jesus, não é porque eles não sabiam o que responder, é porque Jesus estava confrontando todo o sistema deles. Eu tenho certeza que você já se viu numa situação assim, quando alguém que está certo começa a confrontar você, você sabe que aquela pessoa está certa, e ela fala assim, hein? Não é certo fazer isso ou aquilo? E você fica em silêncio. Não porque você não sabe o que responder, mas porque por dentro você está resistente. Sabe quando você não quer dar o braço a torcer que aquela pessoa está certa? Você fica em silêncio, remoendo aquilo, falando, nossa, eu vou te matar. Porque você está naquele momento onde você está ainda quebrando a resistência. É o que Jesus está fazendo com os fariseus aqui. Ele colocava perguntas certas, pontuais. Os homens não chegaram a questionar Jesus. Jesus olha para eles e percebe o que está movendo por trás e já diz, afinal é lícito eu fazer o bem ou o mal no sábado? E aqueles homens ficam em silêncio. E Jesus vai e realiza o milagre que estavam esperando que ele realizasse. Então, querido, o que nos mostra aqui é que Jesus estava irado por causa do coração endurecido. O termo no grego para esse coração endurecido é poroses e vem de uma raiz de insensibilidade, de uma calcificação moral. Não é só que eles estavam num mau dia e não estavam se conectando com Jesus. Era algo interno, o coração estava endurecido. A moral deles já não estava mais alinhada com aquilo que eles mesmos pregavam. Ou seja, eles não conseguiam nem mais sentir. E isso aqui é muito crítico. Eles não conseguiam olhar para um homem com a mão atrofiada, pedindo cura. E quando o Mestre Jesus passa por ele, era a oportunidade dele ser curado. A única coisa que eles se preocupavam é, mas hoje é sábado. Não se faz milagre nos sábados. Meu Deus. Esse é o contraste que estava gerando ira no coração de Jesus. Imagine que no mesmo ambiente, algumas coisas para nós passariam desapercebidas, mas para Jesus, ele conseguia ver um homem que estava com a mão atrofiada e os fariseus que estavam com o coração atrofiado. Ele conseguia ver as duas coisas acontecendo. Ele conseguia ver uma limitação física daquele homem, mas uma deformação espiritual no coração daqueles fariseus. Um homem que precisava de cura e então os fariseus recusando cura. Isso é o que gera a ira dentro do coração de Jesus. Ele estava vendo algo muito mais grave do que a mão paralisada. Ele estava vendo todo um sistema que já estava caído, quebrado, corrompido espiritualmente. E então, a perversão final do que nós vemos no coração desses fariseus é quando eles preferem matar do que permitir o milagre acontecer. Porque no verso 6... diz que eles começam então depois a conspirar como é que eles poderiam matar Jesus. Querido, você está reparando a incoerência do que está acontecendo aqui? Curar no sábado é um problema, mas eu planejar um assassinato é completamente aceitável. Afinal, ele vai contra as regras. Ai, querido, a gente precisa começar a se preocupar quando os sistemas são mais protegidos do que pessoas. Quando as regras comecem a substituir o discernimento. Quando os líderes vão perdendo a sensibilidade, não sentem mais quando algo está errado. O maior risco não é cometer algum erro, é parar de sentir quando esse erro está sendo cometido. Já está tão cheio de razão, de certezas, a mente está tão cauterizada, que não percebe mais quando está cometendo os erros. E aí até quem faz o bem começa a incomodar. Mas quem deixou fulano fazer isso? Mas quem ele pensa que é para fazer isso? A gente começa a se incomodar até com o bem que os outros estão fazendo. Isso é um sinal, querido, perigosíssimo, de que o nosso coração está caminhando para uma corrupção. Então, tudo isso que aconteceu aqui não é um erro inocente. Eles estavam em oposição ativa ao reino de Deus e aquilo que Jesus estava querendo fazer. Jesus não está se irritando com pecadores em necessidade. Ele estava ali se levantando, contra os líderes que perderam a capacidade de sentir. Olhando para isso, a gente até se sente meio bobo, né? Por às vezes hoje ter saído de casa estressado porque a família estava atrasando para se arrumar. É esse alinhamento que precisa acontecer. O sentimento de raiva vai existir nas nossas vidas. Mas nós precisamos começar a avaliar a motivação
E se está valendo a pena, querido, você gastar tanta energia assim com algumas coisas, sendo que às vezes Jesus está nos chamando para nos levantar e nos indignar com coisas maiores que estão acontecendo, a pegar o nosso olhar. Sabe quando a gente está olhando para uma situação assim, ó, só para o que está acontecendo aqui, ao redor do nosso umbigo, e de repente o Senhor nos chama para olhar a situação de cima e a gente percebe o quão pequeno aquilo é? Que nós poderíamos, na verdade, estender a mão, liberar, perdoar, seguir em frente. É sobre isso, é sobre quebrar o ciclo de raiva. E você está nessa noite aqui para ser transformado, diga amém. Porque eu também estou aqui para ser transformado. O pecado então não é sentir a ira, mas a ira pode te levar a pecar, você já sabe disso. O pecado não é sentir a ira, mas é deixar a ira te dominar. E chega um momento que, assim como esses fariseus, eles já estão tão cauterizados, o coração deles já está tão endurecido diante de um incômodo, diante de ler a palavra, ser confrontado, receber uma ministração, ser confrontado, então se quebrantar e se render, que não, isso não é para mim, imagina. E a gente vai se cauterizando, se afastando. Então é por isso que o teu coração hoje precisa estar numa posição de se quebrantar, se render. Porque o Senhor quer fazer uma obra em mim e na tua vida. Efésios 4:26 nos orienta sobre a raiva, dizendo: quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Você pode ler esse verso comigo? Vamos lá no verso 26. Quando ficarem irados, não pequem. Antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Ou seja, não é se vocês ficarem irados, é quando vocês ficarem irados. Isso vai acontecer. Vocês vão ficar irados. Mas ele fala que quando isso acontecer, não deem lugar ao diabo. E se isso não fosse uma possibilidade, ele não estaria nos pedindo. Às vezes eu me deparo com alguns versos na palavra de Deus, eu fico em crise, eu falo, mas como é que isso aqui é praticável para um ser humano como eu? Mas se a palavra está dizendo, então é porque ele me dá meios para isso, amém? Quando a palavra de Deus fala, quando vocês se irarem, não pequem, é porque há como eu me irar sem pecar. Por meio do Espírito Santo de Deus, por meio de entrega, por meio de um coração quebrantado. Há meios de me irar sem dar lugar ao diabo. Porque, querido, Satanás às vezes ele entra nos nossos corações de maneira muito sutil. E ele vai criando raízes dentro de nós. E é por coisas assim. Ele fala para que você não deixe que essa ira permaneça no seu coração por tanto tempo. Mas o que estamos acostumados na nossa cultura é muitas vezes ficar dias sem se falar. É você deixar uma raiz de amargura, uma motivação errada permanecer no teu coração por meses. Você se desfazer de relacionamentos como se fossem descartáveis. É o que nós estamos acostumados. Mas o que a palavra de Deus está nos ensinando a fazer, olha, para que você não dê lugar ao diabo no teu coração, resolva isso antes do sol se pôr. Eu senti, eu já liberei. Aconteceu alguma coisa, eu já chamo a pessoa. Escuta, o que aconteceu aqui me magoou, cara, me atravessou. Preciso falar isso para você, tamo junto. Nem que seja da maneira mais simples possível. Nem que sim, você acabe se posicionando de uma maneira diferente dentro daquele relacionamento. Mas o liberar, o não permanecer remoendo aquela ira, aqueles sentimentos, porque a gente fica remoendo. Não deem lugar ao diabo. E esse dar lugar ao diabo aqui é topós. Topós vem de geografia, é realmente como se Satanás tivesse um território dentro do teu coração, por causa dessa ira que você não libera. Imagine, Jesus, você cantando hoje aqui, o meu coração é teu, menos aqueles 48% ali que pertencem a Satanás, por causa da ira que você não libera. É lugar, você está dando lugar para que o inimigo tenha parte no teu coração. Pense comigo que existe um ciclo da raiva que geralmente acontece dentro de nós. Geralmente ele começa por causa de uma ofensa. A raiva geralmente é isso. A gente se sente ofendido por algo, tendo a pessoa falado ou não. Às vezes o que ela deixou de fazer para nós foi uma ofensa e isso já gera raiva dentro do nosso coração, amém? Acontece. Geralmente vem disso, de uma ofensa. Você se sentiu desrespeitado, se sentiu humilhado. Às vezes aquela pessoa que você ama muito te feriu. E aí pronto. Se foi lançada essa ofensa, na maioria das vezes vem uma semente. É como se plantasse uma semente dentro do teu coração.
E se ela não for percebida, se ela não for tratada, ela começa a crescer e criar raízes. E a própria palavra de Deus traz para nós um termo que é a raiz de amargura. A raiz de amargura, querida, às vezes ela está crescendo dentro de nós e a gente nem percebe. Não estamos vendo ela, mas ela está lá. E aí, pouco a pouco vão vindo alguns sinais de que tem alguma coisa que não está certa sobre aquela situação. Eu disse que estava tudo resolvido, mas toda vez que vem sobre esse assunto, você revira o olho, você dá uma lufada de ar, vai ficando nítido que tem alguma coisa aí dentro de você que não está resolvida sobre aquilo. São pequenas microagressões que estão revelando que existe uma raiz de amargura crescendo dentro de você. Depois de um tempo, querido, não é só você mais que percebe, quem está ao teu redor também está percebendo. O teu desconforto, as tuas falas, aquele comentário ácido que é lançado no momento. E aí você acha que está super mascarando a situação, mas está todo mundo percebendo. Tem alguma coisa errada, o coração do fulano não está alinhado. Tem alguma coisa errada ali crescendo e os outros começam a ver. E então, querido, vem a explosão. Conhece a explosão? Essa explosão. É a hora que você nem sabe como aconteceu, mas a hora que você vê, você já está falando, rasgando, jogando tudo para o alto. E então, querido, a gente acaba perdendo até a noção do que estamos fazendo. A gente age até irracionalmente. Você descarrega, você fala. Geralmente é sobre quem está mais perto de você, às vezes quem não tinha nada a ver com a situação. E aí você até se sente bem. Nossa, era isso que eu precisava. Isso. E acho certo, é isso mesmo. Acontece que ao você se sentir bem, entre aspas, depois de ter explodido, você acabou de começar o ciclo de raiva no coração de alguém. E aí, querido, são pessoas que vão sendo contaminadas por esse sentimento, essa raiz de amargura. Você sente que de você saiu, está liberado, você precisava, era falar. E é isso aí mesmo, esse é seu jeito. Mas aí quem estava ali, que estava tudo bem, de repente, começa esse ciclo de raiva até contra você. Eu não sou muito do tipo que é de explodir. Para eu explodir vai tempo. Se vai tempo, é porque eu estou pecando faz tempo com essa raiz de amargura. Não dá muito tempo, né? Não é, falou, eu já senti, eu vou explodir com você. Não, eu vou ficar olhando para você e aquilo entrou. E aí eu fico meio obcecada com aquele assunto por um bom tempo. E aí eu estou pensando, mas até o jeito que a pessoa falou, o jeito que ela me olhou, a maneira como ela me tratou depois, no dia seguinte foi isso, e aquilo está dentro de mim, está dentro de mim. E eu vou deixando aquilo se avolumar. Quando explode, querida, é porque, meu Deus. Mas isso não significa que eu sou menos pecadora do que aquele que explode na hora. Às vezes você está me escutando falar e dizendo, não, essa mensagem é para o bispo. Quem veio ontem na celebração, foi quase que um método soul, ele disse. Foi um momento de partilha onde só ele falou. Mas ele estava muito vulnerável, muito aberto e reconhecendo a ira é a área de fraqueza dele. Porque ele tem esse temperamento mais explosivo e às vezes é uma coisinha que você falou que você nem reparou, que ele já te olha e fala, você está de brincadeira comigo, aí acabou. Mas porque ele é mais reativo, não significa que ele precisa mais da graça e da misericórdia de Deus do que eu. Que às vezes não vou te expressar, mas na minha cabeça, eu estou aqui, eu estou remoendo, às vezes por dias. Então, querido, essa mensagem não é para o fulano, seu amigo, que devia estar aqui. Essa mensagem é para mim, ela é para você também. E ao longo da minha história com meu pai, por exemplo, ele tendo um jeito mais explosivo, eu tendo um jeito mais interno. Por que estou falando isso? Por causa do ciclo da raiva que estávamos falando, quando startamos o ciclo em outras pessoas. Quantas vezes já conversamos, já alinhamos, na época que eu era adolescente, principalmente, onde ele com esse jeito reativo e eu com esse meu jeito implosivo, eu explodia por dentro. Ele iniciava ciclos de raiva em mim, às vezes nem ficava sabendo. Ele falava coisas, o jeito dele falar, a maneira como ele me tratava ali, eu podia nem comunicá-lo, mas eu estava nutrindo agora uma raiz de amargura. E ele estava se sentindo ótimo, porque afinal resolvemos a situação. Eu explodi, eu falei, eu externei. E eu ali agora, aquela situação poderia ter finalizado, mas agora eu estava nutrindo uma raiz de amargura por causa da maneira como aquilo foi resolvido. E quantas conversas precisamos ter ao longo
de toda a minha adolescência. E então, alinhando para ele, pai, até reconheço que o senhor estava certo, mas precisava usar tal termo. O senhor precisava ter sido tão enérgico. Ele, 1,87 m, e eu com meus incríveis 1,60 m, diante dele. E fomos alinhando, conversando. Quantas e quantas vezes. Mas aquilo precisava acontecer. Alinhamentos precisam acontecer. Não estamos falando só das explosões de raiva. Estamos falando sobre essa raiz de amargura escondida no teu coração, por assuntos que não foram resolvidos. Você pode ser muito quietinho e ainda assim estar dominado pela raiva. Às vezes você expressa isso pela tua frieza. Você vai começando a expressar isso pela falta de carinho, pela falta de um olhar amoroso, por começar a gelar a pessoa. Você bota a pessoa numa geladeira, ela não sabe o que está acontecendo e você tratando ela mal. Isso também é ciclo de raiva, é uma raiz de amargura no teu coração. Não é só quando a gente explode com alguém. Permita que o Espírito Santo hoje entre no teu coração e te sonde do começo, da ponta do teu cabelo à planta dos teus pés. Diga, Espírito Santo, se houver qualquer coisa em mim, qualquer raiz de amargura, essa é a hora, essa é a manhã, Senhor, onde tudo vai começar a mudar. Eu dou liberdade para que o Senhor me mostre. Não tem mais espaço, querido, para você vestir uma máscara, apontando às vezes o dedo para as outras pessoas e achando que o erro está ali em Jesus curar a mão daquele homem, quando na verdade o problema está no seu coração endurecido. É rápido, né, para a gente julgar os fariseus. Mas muitas vezes estamos como eles, já com a nossa mente cauterizada. Então, querido, eu quero conversar com você rapidamente sobre como quebrar o ciclo da raiva. Você está pronto nessa manhã? Reconheceu que essa mensagem é para você? Então, Karen, como é que eu quebro o ciclo da raiva? O primeiro ponto que nós temos aqui é descubra e encare a sua dor. Primeiro, você tem que reconhecer. Eu amo que isso é realmente, tal como meu pai falou ontem, é quase o método Soul. A gente começa reconhecendo. Para aqueles que não sabem, o método Soul é um ministério aqui da nossa igreja. Nós temos o ciclo uma vez por ano. E nós nos reunimos aqui às quintas-feiras. Nós já começamos o método Soul deste ano. Começou nessa quinta-feira agora. Então, você ainda pode vir fazer parte conosco. Você é muito mais do que bem-vindo. Ai, Karen, como eu faço? Como eu pago? Como eu me inscrevo? Não precisa é só chegar. É gratuito, é só você chegar. E nós vamos te acolher e vamos caminhar com você por 15 semanas. No método Soul, nós temos 7 decisões que vão levar o nosso coração para um lugar de cura e transformação. A primeira decisão é reconhecer. Primeiro a gente precisa reconhecer que precisa de ajuda e que não vai conseguir sozinho. A gente precisa reconhecer que tem alguma coisa acontecendo dentro de nós que precisa mudar. É a mesma coisa aqui com o nosso ciclo da raiva. Eu preciso descobrir, eu preciso reconhecer, admitir e eu preciso encarar essa dor. Enquanto eu fico fugindo dela, fingindo que nada está acontecendo, que é normal, que é natural, que na verdade isso nem é pecaminoso, então o nosso coração está endurecido. Não há como o Espírito Santo entrar e fazer uma obra se o nosso coração está fechado para isso. É por isso que você precisa começar de um lugar de quebrantamento. Em Tiago 4, versos de 1 a 2, a palavra de Deus nos diz: de onde que vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerra. Da onde que está vindo? De você, querido, nem tudo é culpa do diabo. Ele está vindo da guerra que acontece dentro do coração de vocês. De desejos pecaminosos. Existem tantas raízes. A questão é, está aí, está dentro de você. Precisa ser revelado. E existem as perguntas certas que nós precisamos começar a fazer. Eu amo poder provocar isso dentro do ser humano, que foi algo que eu fui aprendendo ao longo do tempo. E muitas coisas eu só consegui resolver na minha vida. Só consegui, até no exemplo que dei agora há pouco, por exemplo, no meu relacionamento com o meu pai, a fazer alguns alinhamentos. Porque a gente sai de um lugar de inércia, querido, onde a gente acha que a vida é só acordar, ir trabalhar, ir voltar, ir almoçar, ir limpar a casa e dormir. E a gente percebe que fomos feitos de maneira linda pelo Senhor e somos complexos. E temos um pouco mais para explorar.
Sentar, conversar, olhar para dentro, poder pensar sobre as minhas convicções, me autoconhecer, isso faz parte, querido, do que o Senhor te chama para fazer, em viver plenamente. Ele te fez. Ele fez você assim, com essa personalidade. Algo lindo em você descobrir essa obra de Deus maravilhosa que Ele fez. Olha aí para a pessoa que está do seu lado. Fala assim, nossa, você é uma obra maravilhosa que o Senhor fez. Diga assim, queria poder conhecer mais dela. Mas a gente precisa se dedicar em conhecer e reconhecer as coisas que o Senhor fez dentro de nós. Existem algumas coisas dentro de nós, nosso modo de pensar, a maneira como funcionamos, como o nosso cérebro é acostumado a pensar, que não é óbvio. Não vem com um manual de instruções, vem? Não vem. Eu adoraria que viesse, inclusive, porque estou grávida. E eu estou agora pensando, como é que eu vou criar um ser humano, Senhor? Como é que eu vou educar esse ser humano? Eu sei que é complicado, são tantas complexidades. Eu adoraria que viesse com o manual. Olha, Marcela vai ser assim, a personalidade dela é assim, ela não vai gostar disso, e você vai precisar alinhar isso na vida dela. Mas eu já sei? Não, eu vou ter que descobrir. E para descobrir eu vou ter que ter tempo. Vou ter que me dedicar. Eu vou ter que aprender a reconhecer. Da mesma maneira que eu demorei uns anos, mas ainda acordei para poder fazer dentro de mim. E foi nesse entender, reconhecer o que Deus fez em mim, a maneira como eu funciono, que eu comecei a perceber os caminhos pecaminosos do meu coração. Sim, a sua personalidade, ela é linda, ela foi feita pelo Senhor, mas ela tem raízes pecaminosas também. Quando nós falamos até dos temperamentos, é um assunto que está muito em alta, falamos dos temperamentos, colérico, sanguíneo, melancólico, fleumático, glória a Deus, mas isso não é desculpa para o seu pecado. Eu faço isso porque eu sou colérico. Não, está fazendo isso porque está faltando domínio próprio, está faltando mansidão, está faltando se render aos pés da cruz. Algumas coisas, entende? O melancólico guardou ali uma raiz de amargura, mas é porque ele guarda mesmo. Não é que ele guarda mesmo, é que isso é raiz de pecado dentro de nós. O sanguíneo tal, ele é empolgado, mas é um pouco inconstante. Então, está faltando um comprometimento. O Espírito Santo pode te ajudar com isso. Os nossos temperamentos não são desculpa para permanecermos no nosso pecado. Da mesma maneira, a tua personalidade não é. Conhecer bem quem você é, conhecer quem está ao teu redor, é para te auxiliar num caminho de restauração. Porque é isso que a cruz vem fazer por nós. Nós conhecemos da ciência, da psicologia, das ferramentas que nos oferecem, não para nos rendermos a elas e elas serem o nosso guia. São ferramentas para que dentro desse conhecimento possamos nos render ainda mais à cruz de Cristo. Possamos nos aproximar ainda mais. Então, quando antes eu só chegava na presença e falava, Deus, não sei, tem alguma coisa de errado comigo, eu preciso de santificação. Hoje eu posso chegar e falar, Senhor, esse tipo de pensamento que está vindo sobre mim, eu estou entendendo que tem uma raiz. Eu estou entendendo que eu já estou com isso há muitos anos. Eu estou entendendo que isso é por causa disso, por causa de tais expectativas dentro de mim. Eu preciso que o Senhor me ajude nisso. Eu dou lugar para que o Senhor me oriente dentro disso. Cara, eu não sei fazer isso sozinho. Ninguém faz nada disso sozinho. Já ouviu falar que psicólogo tem terapeuta também? Querido, não é a informação que liberta a gente. É uma ação constante. É o Espírito de Deus revelando dentro de nós. Eu preciso que você, a partir de hoje, comece a ser um pouco mais consciente do que está acontecendo dentro de você. Pare de ser tão cauterizado. De ser como aqueles fariseus que só estavam vendo o erro do que estava acontecendo do lado de fora. E começar a perceber, tem algo dentro de mim que está errado, meu coração está cauterizado. Comece a se perguntar, por que eu estou com essa raiva? Por que isso me tirou tanto do sério? Não tem situações que até você percebe que foi ridículo. E você ficou tão irado. E ao invés de você tirar um tempo na presença de Deus para se questionar e dizer, Deus, por que isso me tirou tanto do sério? Isso é uma coisa tão simples. Por que isso está me incomodando tanto? Não, você só abraça aquela raiva e se acha no direito ou na razão. Ou então a esconde debaixo do tapete. Não vamos nem falar sobre isso. Mas aquilo ali poderia ser uma linda oportunidade do Senhor te revelar algo grande. E você quebrar um ciclo de derrota na tua vida. Até aquilo que é revelado de ruim dentro de nós. Vem com uma oportunidade dada por Deus. Para que possamos ser transformados. Ou você acha que você vai ser transformado das coisas ruins da sua vida sem vivenciá-las. Sem saber que elas estão aí.
Toda vez que algo é revelado, querido, Deus está te dando condição para poder resolver isso dentro de você. Pegue essas oportunidades, ao invés de abraçar a raiz de amargura, seja curado, seja transformado. Comece a fazer esses questionamentos. Qual que é a raiz? O que aconteceu? É porque eu fui ferida? É porque eu fui desrespeitado? É porque eu fui ofendido? Afinal, por que eu me ofendi com essa fala? Por que isso me pegou? Por que isso me atravessou? Pense um pouco sobre isso. O Senhor está te dando a oportunidade de quebrar o ciclo de raiva na tua vida. Tem uma raiz, tem alguma coisa aí por trás. Hebreus 12:15 diz para nós: cuidem para que ninguém se exclua da graça de Deus. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. O que a raiz de amargura cria aí dentro de você? Diga perturbação. Diga mais forte, perturbação. Querido, raiz de amargura dentro de nós é perturbação. Você passa o dia perturbado. Você vai tentar dormir, você está perturbado. E a hora que acorda, perturba a vida dos outros ainda. E está escrito no versículo aqui, contaminando a muitos. Porque quando você está perturbado com uma raiz de amargura, você não retém ela. Você começa a distribuir, a lançar dardos para todo mundo que está ao teu redor. A palavra de Deus está nos dizendo, não dá para viver assim não. Cuidem e fiquem de olho uns nos outros, para que ninguém se exclua da graça de Deus, porque todos vocês precisam, eu preciso desse lugar de graça, onde a raiz de amargura fica para trás, ou eu vou estar perturbando a minha vida, a vida de quem está ao meu redor, e contaminar a muitos. Lembra do ciclo da raiva? Começa em mim, mas então de repente eu transfiro para alguém que nem tinha nada a ver com a minha raiz de amargura. Além de tudo, estou levando outras pessoas a pecar. Talvez o que você está vendo hoje na tua vida, essa explosão que você teve ontem, com seus filhos, com a sua esposa, não foi por alguma coisa que aconteceu naquele momento. Talvez foi por alguma coisa que você nunca tratou, e aquilo ali foi só um escape. Não é verdade? Às vezes nem tinha nada a ver com aquela situação. Às vezes você vive gritando com seus filhos, você vive irritado, o tempo todo tentando provar o teu ponto, tentando provar que você está certo, porque talvez um dia alguém disse alguma coisa que te marcou, e você passou a vida toda tentando provar o contrário. Talvez o seu problema não seja raiva, seja uma ferida aí, que nunca cicatrizou. E aí hoje, você reage a isso em forma de ira. Cara, então como é que eu descubro qual é essa raiz? Da onde veio? Por que que... Ué, querido, vai orar? Vai orar. Eu amo que isso é uma experiência individual. Tem coisa que vai dar trabalho, então só vai, ter vitória em algumas áreas quem realmente se dedicar. Vou falar que tem muitas vezes que algumas pessoas vêm conversar comigo e tal. Ai, quero conversar com a cara. Gente, deixa eu falar uma coisa aqui. Disseminem essa informação, por favor. Eu sou formada em psicologia, mas eu não atendo como psicóloga. Amém? Então, muitas pessoas, às vezes, mandam lá na secretaria: oi, eu gostaria de uma sessão com a pastora Karen. Irmão, você não vai ter uma sessão com a pastora Karen. Você vai ter um atendimento pastoral, gratuito, fornecido pela tua igreja, que é igual, e o que eu vou te falar é igual o que todo mundo da equipe vai te falar, porque é pautado na palavra. Amém? Glória a Deus. Guarde isso. Em nome de Jesus, porque estão querendo me denunciar para o CRP, falando que eu estou fazendo atendimento na igreja. E não, querido, eu não faço atendimento psicológico. Não. Mas às vezes ali, eu indico para algumas pessoas: cara, por que você não vai fazer um atendimento? Por que você não vai para a terapia? Vá lá, seja abençoado. Aí a pessoa fala: eu já tentei, eu tive uma sessão ou outra com alguém, não gostei. Pô, querido, uma sessão ou outra vai resolver 50 anos de raiz de amargura dentro de você? Existem coisas, querido, na sua vida que, se você quer se ver livre, você precisa se dedicar, amém? Então, Karen, como é que eu descubro? Trabalhe como quem realmente quer ser liberto disso. Eu quero descobrir o que está acontecendo dentro de mim, então se dedique a isso. Vai orar, vai meditar no Senhor. Se você não quer fazer uma terapia, psicoterapia, então vai orar e diga: Espírito Santo, sonda o meu coração, me mostra quais são os caminhos ruins que estão no meu coração, que eu preciso de cura. E comece a abrir espaço para isso dentro de você. Tem coisas, querido, que eu não vou olhar no seu olho e descobrir num estalar de Deus, e Deus vai me dar uma revelação e eu vou te falar qual é o problema. Ai, porque se eu marcar um horário com o bispo, eu tenho certeza que ele vai me falar o que é. Querido, você vai sair com o olho inchado de tanto chorar e com,
uma lapada misteriosa do Espírito Santo. Mas ele também não é adivinho, não. Deus pode dar a ele revelação? Pode dar. Mas a tua expectativa e a tua esperança não pode estar em homens. Tem que estar no Espírito Santo de Deus. Então vai orar, vai buscar o Senhor, peça ajuda ao Espírito Santo. Inclusive essa oração que estou dizendo a você, sonda-me. Ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau. É de Salmo 139. E a gente está cansado de falar aqui para vocês a importância de orar a palavra. Então às vezes, cara, eu nem sei o que orar, nem sei por onde começar. Não sei o que pensar sobre mente, esse negócio aí que você está falando. Pega a Bíblia, vai orar a palavra. Pega Salmo 139. Vai pegar o versículo que diz, olha, desde a hora que eu me levanto, até a hora que eu me deito, o Senhor sabe cada passo. Até aquilo que te passa desapercebido sobre a tua vida, sobre as tuas intenções. O Senhor viu, o Senhor percebeu. Ele percebeu no coração daqueles fariseus qual era a intenção por trás do que eles estavam fazendo. Para Jesus nada passa desapercebido. Vai pedir a Ele. Espírito Santo, será que meu coração está cauterizado? Será que existe alguma coisa aqui que eu preciso perceber? Mas aí você tem que dar espaço, entendeu? É reconhecer e dar espaço. Karen, eu acho que eu entendi, eu acho que tem algumas coisas que estão ficando claras para mim. Já consegui até reconhecer algumas raízes de amargura dentro do meu coração. E agora, o que eu faço? O segundo passo, você vai confessar e trazer à luz. Confessar e trazer à luz. Você já conhece o texto de Tiago 5, verso 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros. Orem uns pelos outros para serem curados. Não é para ser perdoado. É para ser curado. É o que eu disse, não dá para você passar por isso sozinho. Você precisa falar sobre isso. Se tem uma coisa que nós sabemos, querida, que tudo aquilo que fica escondido, cresce. Não vai achando você que por esconder esse pecado, esconder o que está acontecendo, isso vai ficar quietinho no teu coração e daqui a pouco some. O que nós sabemos sobre a raiz de amargura é que quanto mais você deixa ela quietinha aí no teu coração, mais ela se avoluma, mais ela cresce. Então o que eu preciso fazer? Trazer a luz. Pecado cresce melhor no escuro, concorda? Então acenda a luz do teu coração. O que vem à luz é sempre curado. Porque, querido, eu vou te falar. No fundo, todo mundo sabe que você está com raiva. Eles às vezes só não sabem o porquê. Você precisa ter alguém de confiança, alguém que você possa chegar e dizer, olha, eu estou com raiva porque eu fui ferido. Olha, eu estou com raiva porque eu me senti ofendido em tal situação. Eu estou com raiva, na verdade, pastor, eu nem sei porquê, mas eu preciso conversar, preciso tentar descobrir por que eu estou com raiva, mas eu estou com raiva, tem alguma coisa errada. Às vezes a gente precisa falar, querido. Precisa trazer a luz para ser curado. Se fosse natural do ser humano ficar um tempo aí na tua mente, isso daí parar de acontecer, você não ia ficar tão obcecado por tanto tempo. Isso não ia se avolumar. Você precisa ter pessoas de confiança com quem você pode falar. A primeira pessoa de confiança precisa ser teu cônjuge. Precisa ser, você precisa poder sentar e falar, olha, na verdade naquele momento, a hora que eu explodi com você porque você falou tal coisa, o problema não era você, mas é porque você usou uma frase. E essa frase para mim ela é inadmissível, porque eu já ouvi assim, eu já passei por uma situação assim, onde me humilharam e usaram essa palavra que você usou. A hora que você usou essa palavra, isso acabou para mim. Aí eu perdi a minha razão. Mas a sinceridade traz a cura, entende? A pessoa não vai descobrir. As pessoas funcionam de maneiras diferentes. O que é simples para um é complicado para o outro. Cada um tem sua história de vida. Mas a gente precisa trazer à luz e conversar. Tenha pessoas que são quase como uma válvula de escape. Antes daquilo virar, sabe panela de pressão? Antes dela pegar pressão, sabe? Então aí dentro do teu coração, antes de pegar pressão, tem alguém por onde o ar pode sair. Você pode abrir e conversar. Existem assuntos dentro de nós, querido, que por mais que a gente perdoe todos os dias, no dia seguinte está lá. Existem situações que não dependem só de nós, dependem daqueles que estão ao nosso redor. E então existe às vezes um espinho aí que fica no teu calcanhar, que ele vai ficar te espizinhando um bom tempo. E então você precisa de santificação todo dia. Você precisa ir diante do Senhor todo dia. Existem situações que, graças a Deus pelas minhas amigas, eu tenho uma amiga em específico onde, coitada,
a cada 15 dias eu surpreendo ela com novas mensagens, às vezes sobre o mesmo assunto. E a pobre coitada me escuta, ela me acalma e me ajuda a ser santificada. Porque se eu for guardando por dias, toda vez que acontece algo novo, toda vez que eu me sinto de novo ofendido ou alguma coisa do tipo, querido, eu ia explodir, impossível ser santificado assim. Mas eu tenho alguém que fala assim: oiê, aconteceu isso, isso, isso. Me ajude em oração, porque está crescendo uma raiz de amargura em meu coração. Me ajude, por favor. E ela ora mesmo. Ela ora e ela declara. Tenha alguém com quem você pode conversar. Traga a luz em nome de Jesus. A palavra de Deus nos diz em Colossenses 3:8, mas agora abandonem todas essas coisas: a ira, a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem indecente no falar. Efésios 4:31, livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Querido, se livre disso. Eu não sei você, mas quando a Bíblia traz para mim uma palavra como essa, eu não entendo como uma sugestão. Eu entendo que eu preciso fazer isso, eu preciso obedecer. Então não, eu não posso ficar guardando essa raiz de amargura dentro de mim. Não é justo e moral que nesse momento eu xingue, eu humilhe alguém e... Não é. Não é justificável. O que o Senhor está me chamando a fazer é, mesmo que eu sinta na hora uma raiva, eu me permita ser santificado pelo Espírito Santo de Deus e coloque isso no altar. Traga a luz. Marca um atendimento com a equipe pastoral. Tem só 37 pastores só para te atender aqui. Tem pouco, né? Então liga lá. Ai, mas será que eu não vou atrapalhar? Não queria tomar o tempo deles com isso. Querido, estamos aqui para isso, para te servir, para te auxiliar. Porque ninguém faz nada disso sozinho. Todos nós temos questões assim. Não temos o direito de olhar e falar: mas você veio aqui por causa disso, coisa pequena? Não é. Querido, amém, vamos lá, estou com você. É isso, é crescer junto, vem para o sol. Vem para o sol, estamos aqui de braços abertos para te receber. A gente fala que no sol é proibido gente perfeita. Se você é perfeito, não apareça aqui. E aí você não será bem-vindo. O sol é só para gente normal mesmo, só para crente normal. Se for um crente normal, você pode vir. Porque crente perfeito... Então faça parte, traga a luz, trate a raiz, senão você vai continuar repetindo o ciclo. Em terceiro lugar, é hora de você negar a tua carne e submeter a Deus. Por isso que eu disse para você que não é uma sugestão, não é uma opção. Olha, se você quiser, tirar essa raiz de amargura do teu coração, não é tolerado no meio de vocês estas coisas. Então negue a tua carne e submeta-se a Deus. É simples. O Provérbios 29:11 diz, inclusive: o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Eu não sei você, mas tem uma coisa que me irrita e me gera um grande desconforto. É quando alguém sugestiona ou me chama de tola, de burra, de ignorante. Tem um negócio que me deixa mordida, é isso. Quando eu leio a palavra de Deus dizendo: olha, quem é tolo dá vazão à sua ira, o sábio domina-se. Eu não sei você, mas na hora eu falo: Jeová, eu não serei uma tola em nome de Jesus. Eu quero ser conhecida por alguém que é equilibrado, que tem sabedoria, que tem discernimento. Então ficar dando showzinho por causa de raiva não se parece com aquilo que o Senhor tem sobre mim, sobre a minha identidade. Eclesiastes 7, verso 9 ainda diz: não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Não sou eu, querido, que estou te chamando de tolo. É a palavra de Deus. Dizendo, se você se deixa dominar pela raiva rapidamente, então ela está se alojando. Querido, então, há algo que precisa ser alinhado. E a Bíblia só fala isso, como eu já disse no início, porque é algo que nós podemos tratar e melhorar. Porque a Bíblia já nos dá todos os meios, tudo aquilo que precisamos para poder agir sem ser dominado pela raiva. Não é como se ela estivesse dizendo algo que você está fadado a ser para sempre. Mas quase como um chacoalhão dizendo: olha, você tem tudo o que você precisa por meio da minha palavra, uma vida de oração, de santificação, por meio do fruto do Espírito, por meio do transbordar do poder do Espírito dentro de você. Jesus já morreu na cruz por você, para que você não seja dominado pela ira. Então se você ainda assim continua sendo dominado pela raiva porque você quer, então está te faltando sabedoria. É isso que a Bíblia está dizendo.
Não é porque, você é assim mesmo, você não consegue. Não, a Bíblia está te dando um acorde, dizendo, você pode, consegue e tem tudo o que precisa. Não está melhorando porque não está dando lugar para que o Espírito Santo faça uma obra dentro de você. Está na hora de negar a sua carne e submeter a Deus. Fale quando você estiver com raiva e você fará o melhor discurso do qual você vai se arrepender um dia. Quem é rápido a se irar, geralmente fala coisa que se arrepende. Queridos, esses dias, na verdade já vai fazer uns 2 meses, eu me lembro que eu estava numa discussão com alguém, discussão assim, não estávamos discutindo, mas estava acalorado, e aí o meu coração foi enchendo de algumas coisas assim, e na hora parece que o Satanás soprou assim uma frase que ia jogar uma bomba nuclear naquela conversa. Às vezes aquela questão não tinha nem sentido, não tinha nem embasamento. Eu talvez depois esquecesse e falava, não, eu não falei, eu falei só para provocar, eu falei só para acalorar a situação, mas aquela pessoa jamais iria se esquecer daquela frase. E iria abrir sim uma raiz de amargura no coração dele. E naquele momento, eu remoí essa frase, eu acho que por uns 30 minutos, segurando ela atrás da minha língua. Travando uma batalha dentro de mim. Eu não vou falar, eu não vou liberar. Não foi para isso que eu fui chamada. Fui chamada para liberar a vida. Se eu falar essa frase agora, eu vou acabar com tudo. Travando uma batalha dentro de mim. Porque eu sabia, assim como disse essa frase, tudo aquilo que eu falo na hora da raiva, na hora que eu fui provocada, na hora que alguém puxou e pisou no meu calo, tudo aquilo que eu falo nesse momento, pode na hora ser um lindo discurso, mas vai talvez destruir aquela vida. Eu vou me arrepender amargamente daquilo. Querido, não deu 2 horas, aconteceu uma situação onde eu percebi, aí o Espírito Santo soprou sobre mim. Se você tivesse liberado aquela frase há 2 horas atrás, esse momento que está acontecendo agora teria um outro significado e traria uma raiz de amargura profunda no coração dessa pessoa. Tenha sobre si o domínio próprio, querido, o equilíbrio. E isso a gente só consegue fazer se nós nos submetermos a Deus. Não dá para fazer isso sozinho. Eu preciso dizer a você, você pode até ter um motivo para ficar com raiva, mas você não tem o direito de pecar. Ficar com raiva não te dá o direito de pecar. Não dá, querido. O Senhor já se entregou na cruz por você. Ele já te chamou para negar a si mesmo, para tomar a sua cruz e segui-lo. E então é negar a si mesmo. Esse é o caminho cristão. Isso é o que o Senhor nos chama a fazer. Querer fazer as coisas da sua cabeça, reagir da maneira que você quer, falar o que você quer, ferir quantas pessoas você quiser. Isso se parece com o comportamento de alguém que não se encontrou com Jesus ainda. Se você quer se parecer mais com Jesus, aquele que nega a si mesmo e busca santificação e ter uma vida de consagração, então, querido, é hora de você pegar a sua cruz e mesmo quando você quiser falar, mesmo quando você achar que é justo explodir, você entender, não foi para isso que o Senhor me chamou, Ele me chamou para liberar a vida. Eu preciso quebrar o ciclo da ira aqui. E talvez vai ser a hora de você se calar. O Senhor está te chamando para negar a carne. Isso não é opcional. Inclusive tem um verso na palavra de Deus em Romanos 12:19. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Pois está escrito, a minha vingança, a minha é a vingança, e eu retribuirei. Às vezes eu me lembro desse verso, não por causa da vingança, mas em determinadas situações eu me lembro, Deus viu. Isso apazigua as coisas dentro de mim. Porque às vezes aquilo se avolumou dentro de mim e eu queria poder agir com as minhas mãos, eu queria poder falar umas boas das verdades. Às vezes eu tenho todo um discurso pronto na minha cabeça e eu vou falar isso, que a pessoa fez isso. E eu tenho tanta coisa que eu poderia jogar. E aí eu me lembro, eu não preciso me provar. Eu não preciso provar o meu ponto, porque Deus viu. Porque eu preciso provar, eu preciso falar que aquela pessoa fez comigo, porque os outros não sabem e vão achar que Deus viu. E o Senhor fala que às vezes a vingança pertence a Ele. Isso não é sobre vingança, tá? Mas isso significa que Ele vai te justificar. Se existe alguma ofensa contra você, alguma coisa que alguém fez contra você, você não precisa sair contaminando a igreja inteira, falando mal daquele irmão, porque Deus viu, querido. Deus se encarrega de alinhar o coração daquele irmão. Muitas vezes, se você permitisse que a obra do Senhor fosse feita na vida dele, começasse a orar por isso, daria alguns dias, ele viria até você, pediria perdão, reconhecendo o erro. Mas porque você contaminou metade da igreja falando mal dele, a situação só piorou. Além de tudo, ele ainda saiu da igreja falando mal da igreja, falando mal do bispo, e o bispo nem sabe o que está acontecendo, mas porque lá só tem gente falsa.
a gente se avoluma as coisas e atrapalha o crescimento do reino de Deus. Cada um de nós aqui somos corpo. Se bate o dedinho na quina, está afetando o corpo. Os nossos relacionamentos, entre amizades, entre a célula, entre o que está acontecendo dentro da igreja, afeta o crescimento do reino de Deus. A maneira como você trata alguém na fila para entrar na igreja, afeta o crescimento do reino de Deus. Permita-se ser usado pelo Espírito Santo em nome de Jesus. Porque o último ponto é que um jeito de você vencer isso é sendo cheio do Espírito Santo. Gálatas 5,16 diz: vivam pelo Espírito e de modo nenhum vocês satisfarão os desejos da carne. Eu quero que vocês se coloquem em pé no teu lugar. Eu vou te dar uma tarefa para você fazer na hora que chegar em casa, porque hoje é domingo. Hoje você vai ter um tempinho de descanso, de meditação. Eu quero que você medite em Gálatas 5 e você relembre quais são os frutos do Espírito Santo de Deus. Uma coisa que eu aprendi ao longo da minha vida é que muitos problemas que eu me meti, muitas situações que eu poderia ter evitado, bastava eu ter agido por meio do fruto do Espírito Santo de Deus. Por meio do amor, da paz, da amabilidade, da mansidão, do domínio próprio. Se eu tivesse agido por meio do Espírito Santo de Deus, do fruto do Espírito na minha vida, aquilo nem teria acontecido. Então eu quero liberar isso sobre a sua vida e que você seja mais consciente nessa sua batalha para quebrar o ciclo de raiva. Você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Você não vai vencer essa batalha sozinho, mas o seu coração precisa se quebrantar nessa manhã. A palavra de Deus fala que o coração que é soberbo, o Senhor rejeita, mas o coração que é humilde se quebranta, Ele recebe de braços abertos. Então, querido, quebre o ciclo da raiva hoje. Você que tem uma personalidade que você é até quietinho, o pessoal nem imagina o tanto de raiva que às vezes tem acumulado dentro de você. Mas o céu vê, o inimigo vê, as pessoas que estão ao teu redor, a tua família sente. O Espírito Santo hoje pode começar a escrever uma nova história dentro de você. Alguns irmãos já estão aqui à frente e nós estamos em família. Como eu disse, proibido pessoas perfeitas, só gente normal. Mas se você é um crente normal, que precisa da graça de Deus, da misericórdia, precisa da santificação do Espírito Santo, o altar está aqui. Nós queremos orar junto com você como uma família. Os nossos irmãos da intercessão estão aqui. A equipe ministerial, pastoral está aqui. Eles vão impor as mãos, orar por você. Orar por fortalecimento, para que nessa batalha contra a sua carne, o Espírito vença. Em nome de Jesus, que toda raiz de amargura que está escondida seja revelada pelo Espírito Santo de Deus, para que você possa vencer. Em nome de Jesus, eu declaro isso sobre a sua vida, uma clareza agora espiritual, mental, para que você receba da parte de Deus aquilo que você precisa. Às vezes, se você tem receio, não quer vir aqui à frente, mas essa mensagem falou contigo, você está pensando sobre ela, matutando ela, coloque a sua mão sobre a sua cabeça e comece a declarar: Espírito Santo, eu te dou liberdade agora sobre a minha mente, sobre os meus pensamentos, sobre aquilo que eu estou sentindo. Me santifica, santifica a minha motivação, santifica aquilo que... as situações onde eu estou passando e na hora eu quero ter uma reação errada. Eu te dou liberdade, Espírito Santo de Deus. Abra espaço no teu coração para ser santificado agora. Eu vou te dar mais alguns minutos para que você possa, alguns segundos, para que você possa terminar de vir à frente ou fazer uma oração no seu lugar. E em nome de Jesus, eu creio, os ciclos de raiva nessa manhã estão sendo quebrados. Os lugares no seu coração onde o inimigo estava tendo vitória já há anos, em nome de Jesus vão se romper. Essa ferramenta do inimigo para destruir a tua família, te afastando dos teus filhos, em nome de Jesus, ela é repreendida agora. Eu declaro uma conexão entre os pais e filhos. Tudo aquilo que foi sendo quebrado por causa de relacionamentos, palavras que foram liberadas na hora da raiva, o Senhor começa algo no teu coração agora, e Ele começa pelo quebrantamento. Começa com arrependimento. E eu declaro, em nome de Jesus, todo orgulho sendo quebrado agora. Porque na presença de Jesus não há lugar para o orgulho. Eu declaro sobre a sua vida um espírito quebrantado, rendido à presença de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Os padrões mentais,
Que você comece a dar lugar ao Senhor, aquilo que estava enraizado, padrões de anos. Sim, é possível mudar. Sim, o Senhor te dá capacitação para ser diferente. Eu declaro em nome de Jesus, você não vai mais permanecer igual. Em nome de Jesus. Espírito Santo, eu oro para que o Senhor visite agora os meus irmãos, as minhas irmãs. Aqueles que, como eu, travam tantas batalhas invisíveis dentro de si. Espírito Santo, nós nos entregamos ao Senhor agora. Que em nome de Jesus, toda vez que começar essa guerra dentro de nós, esse desejo de provar que estamos certos, muitas vezes passando por cima de tratar os nossos irmãos, aqueles que estão ao nosso redor, também como filhos amados do Senhor. Espírito Santo, todo esse espírito de contenda é repreendido agora em nome de Jesus, dentro da tua igreja, dentro das famílias. Nós declaramos: nos santifica, Jesus. Nós damos espaço dentro do nosso coração para sermos santificados por meio do Teu Espírito Santo. Nos encha, nos transborde nessa manhã, porque esse é o único jeito de transbordarmos da Sua paz, da Tua alegria, do Teu amor e da Tua mansidão. É quando estamos cheios da presença de Deus. Nos livra de nós mesmos, nos esvazia de nós mesmos, das nossas convicções, daquilo que pensamos ser o certo, e nos conecta com aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Em nome de Jesus. O inferno perde mais uma nessa manhã, porque santo é o Senhor, e o Senhor nos aproxima daquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Toda a ira agora é apaziguada. Receba agora aí no teu coração, filho, uma paz, um bálsamo. Teu coração agora se acalma. É o agir do Espírito Santo dentro de você. Em nome de Jesus. E eu oro e declaro sobre a tua vida ousadia e coragem, para que você permaneça nesse caminho, nesse processo de santificação e cura contra o ciclo da ira, contra toda raiz de amargura. Em nome de Jesus, seja você fortalecido pelo Espírito Santo de Deus, aí onde você está. A força que você precisa para resolver conflitos que não foram resolvidos, raízes que não foram resolvidas, o Senhor te dá agora ousadia, coragem, para que você faça o que precisa ser feito em nome de Jesus. Eu declaro isso sobre a sua vida, em nome de Jesus. Que você hoje se levante, querido, fortalecido pelo Senhor, com um novo olhar daquilo que Ele está fazendo na tua vida. E que o amor de Deus, a graça de Jesus, o Filho, as doces e ricas consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida. Não só hoje, mas por todo sempre, todos os dias da sua vida. Nós declaramos isso para a honra e glória do nome de Jesus. Amém.